Olá, seja bem-vindo ao canal da Produtive Leader. Meu nome é Thiago Felipe. Vou ajudar você e a sua equipe a levar o seu estabelecimento com um sucesso. Hoje nós vamos falar sobre um tema crucial para a área de restaurante, que é o onboard. Nada mais é que integração de novos funcionários. Um dos maiores erros de gestores e proprietários de um restaurante é não tratar de forma eficaz o onboard ou desvalorizá-lo. É algo simples. Não, na verdade, ele é um dos fatores principais para transformar o seu restaurante em um restaurante de sucesso. Esse processo de integração, quando ele é falho, custa caro. Se trata de um cliente satisfeito, um funcionário perdido e um proprietário de restaurante que perdeu dinheiro. Este processo vem após o processo de entrevistas. Agora, neste momento, o funcionário precisa te conhecer os seus processos, conhecer os valores da sua empresa e a cultura. Não adianta você pedir para que um funcionário vá atender, sendo que ele não sabe nem o que é. Vamos usar como exemplo a Produtive Leader. Quais são os meus processos, quais são os meus valores, quais são as minhas culturas? Ele precisa reconhecer cada um desses processos. Senão, ele vai ser mais um funcionário perdido. Então, neste momento, você precisa apresentar para ele o regimento interno, você precisa apresentar para ele qual é o lema da casa, o que você espera desse funcionário. Então, neste momento, você precisa sentar e falar, olha, nós vamos tratar passo a passo a sua entrada no restaurante antes de jogá-lo na operação. Ele precisa entender a identidade da tua marca, ele precisa entender o que significa o título da tua marca. É a apresentação do local de trabalho. Ele precisa ir até o RH, verificar onde é que ele vai quando for para receber o seu pagamento. Ele precisa ir até a boqueta do restaurante e entender aqui você pega o prato. Ou não, se ele trabalhar na cozinha, aqui é onde você entregará os pratos. Ele precisa conhecer o seu local de trabalho, mas como um todo, não apenas a área em que ele vai ficar, pois ele vai lidar com pessoas, com companheiros de equipe. Ele precisa conhecer todo o estabelecimento. Ele precisa ir até os cominhos, verificar onde é que eles lustram os talheres. Você precisa mostrar passo a passo, como se você não conhecesse o seu próprio restaurante e precisasse fazer um tour pelo local. Isso vai ajudá-lo a se familiarizar com o local e com a equipe. Então, cada setor que você levar ele, você vai apresentar. Deixa que é o fulano X. Ele que traz o prato da mesa. Ele que faz a excelente comida que vocês vão se servir. Esse cara aqui é um atendente espetacular. O nome dele é Evandro. Enfim. Então, esse processo ele é seletivo, ele é especial, tem que ser padronizado. O terceiro passo é a padronização do processo dele. Para que ele possa se padronizar, para que ele possa entender como funciona a padronização do seu processo, ele precisa receber material para isso. Primeiro, ele precisa receber um regulamento interno da casa. Com o regulamento interno, ele vai entender o que ele pode ou não fazer dentro da casa. Eu posso chegar atrasado? Não, é óbvio. Mas às vezes aquele funcionário, se ele não tem aquela informação clara, ele vai se atrasar e vai dizer que ninguém nunca falou isso para ele. O funcionário precisa receber um manual. Com esse manual, ele vai conseguir entender como funcionam os processos da casa, como funciona o padrão de atendimento, como funciona o bordão inicial. A Produtive Leader agora era um restaurante, como exemplo. Então, o garçom, para ele entender que não pode falar apenas bem-vindo ao restaurante, e ele precisa falar, seja bem-vindo à Produtive Leader. Meu nome é Thiago e serei o especialista que irá atendê-lo hoje. Para ele entender isso, ele precisa ter de forma clara e escrita o que ele deve falar. Pois por mais que o treinamento seja eficaz, seja um atendimento premium, onde você chama o melhor especialista, o consultor mais top. Se você não desenhar isso e deixar em algum local fácil para que você possa cobrá-lo rotinamente, dar uma verificada, dar uma lida e que você possa cobrá-lo sobre esse processo, vai se perder. Vai se perder. Por quê? Para padronizar um processo, até você, como proprietário, gestor ou líder, demora. Exige um tempo de aprendizado. Então, a ideia prática para você é sente-se à mesa e peça para ele atendê-lo. Não para ficar corrigindo, brigando, chamando a atenção quando ele errar, mas, na verdade, para instruí-lo.
pois ainda o ideal é que ele não esteja na operação, mas sim esteja iniciando, onde ele vai colar com alguém que consiga utilizar este processo do onboard, onde ele vai ficar colado, por exemplo, em um garçom ou um cozinheiro experiente para entender melhor o processo. Outro ponto é o acompanhamento contínuo. Não adianta nada eu integrar o funcionário iniciar os processos falando bonito, iniciar os processos utilizando bem o bordão da casa, porém se perder ao longo do tempo. Por quê? Falha do líder. O líder deve acompanhar e verificar se os processos estão sendo bem apresentados, se estão sendo bem conduzidos, se esse funcionário está conseguindo projetar aquilo que você tem como padrão. Mas para isso, a falha maior será do líder se ele não fizer esse acompanhamento contínuo, unido ao feedback de sentar com aquele colaborador e falar: cara, olha, você está indo muito bem, só tem um detalhezinho que eu queria que você ajudasse a corrigir. Sabe aquela vez que você atendeu fulano de tal? Eu não vi você trazer o nome da marca. E é importante, você carrega a camisa do restaurante. Então lembre-se de falar: seja bem-vindo ao restaurante. Você tem que fazer com que o cliente se sinta em casa. Então é importante você passar esse feedback contínuo. Para isso acontecer, o líder tem que ser o detentor de maior conhecimento dentro daqueles processos. Por favor, invista. Invista no manual, invista no atendimento. Esse processo de onboard precisa ser feito por líderes capacitados. Então você que é líder, se capacite. Aprenda sobre os processos da sua empresa, pois eu aconselho a qualquer proprietário a demitir um líder que não se coloca na posição de líder. Pois o líder ele tem que comprar a briga da empresa, ele tem que vestir a camisa e falar: eu conheço a minha empresa. E para isso ele consiga replicar os processos do restaurante. Proprietário, por favor, invista na tua equipe, compre a briga, faça avaliações rotineiras. A cada 3 meses, verifique as avaliações dos seus funcionários, cobre dos líderes. Cara, como é que está o funcionário X, o B, o fulano, o C, o A? Eu preciso de notas para cada desempenho daquele funcionário. Eu preciso entender como está o desempenho dele na prática. Acompanhe de perto a sua liderança. Verifique se eles estão conseguindo padronizar os processos e replicar aquilo que você deseja para a tua empresa. Ponto 1. Funcionário perdido. Um funcionário que não recebeu o processo de integração de forma bem feita, o que acontece? Aquele funcionário vai se perder. Ele não vai entender o cardápio. Ele não recebeu o cardápio para poder ler em casa, para poder aprender sobre aquele cardápio. Com isso, ele vai errar, vai ser um funcionário perdido, não vai entender os padrões, atendimento ruim. Aquele cara, na hora que ele for falar com o cliente, ele vai se perder mais que tudo. Primeiro, ele vai sair da mesa por várias vezes para perguntar se aquele prato contém ou não pimenta. Você está vendo o erro no atendimento? Aquele funcionário vai ficar a 20 metros de distância do cliente. E o cliente vai se sentir mal, vai ficar procurando o garçom. Por quê? Aquele garçom não entendeu em um atendimento específico que ele tem que estar próximo, não colado à mesa, mas ele tem que estar à visão do cliente. E aquele funcionário vai trazer esse atendimento ruim para a tua rede social. Você vai verificar que a rede social ficou negativa. Por quê? Porque aquele funcionário está virando um iceberg para o teu navio. O teu barco ele vai afundar. Às vezes por causa de um simples funcionário. E a culpa não é sempre dele. Retrabalho. Quando você consegue integrar um funcionário que não passou por um processo delicado de onboard, o que acontece é que aquele funcionário vai replicar para os demais funcionários o processo mal feito. É mais fácil um funcionário ruim corromper os bons costumes dos profissionais do que os profissionais ensinaram que entrou de forma qualquer. Então, para isso, para você não ter esse retrabalho, é interessante você investir no onboard. Queda nas vendas. Porque aquele funcionário ele não recebeu a expectativa que você possui em relação a metas. Então ele não sabe que a casa espera vender XX. E para isso ele é uma peça fundamental. Ah, mas Thiago, ele é da cozinha. Ok, aquele funcionário não recebeu um onboard ideal. Com isso ele não sabe que aquele prato ruim que ele enviou, ou aquele prato que não estava no padrão ideal, vai fazer com que aquele cliente não volte. Com isso a casa venda menos. O primeiro passo para você que deseja ter uma equipe de sucesso é o processo de integração. Com isso você vai ver a sua equipe decolar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, tocar no sininho de notificações logo abaixo e comentar qual o próximo processo da área de restaurante você precisa que eu aborde no canal.